O Miguel depois já. Miguel, posso? Miguel, Já está. posso avançar, Miguel? Pode, pode. Ok. Então, neste momento só temos 13 pessoas. Eu até vir. Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos estarem connosco nesta tarde de fim de primavera para mais um webinar da PAFIC. Hoje temos o privilégio de ter connosco como diriam os espanhóis, como diriam os espanhóis, três expertos em qualidade, que tiveram a gentileza de se disponibilizar a estar connosco esta hora e meia para nos falar da interligação destes dois conceitos, da qualidade e da integração de cuidados. Aquilo que muitas vezes transparece, pode não ser a realidade, mas que pode transparecer, é que nem sempre as comissões da qualidade das nossas instituições têm a percepção da importância da integração, da integração de cuidados enquanto qualidade de serviço. Portanto, não há qualidade sem integração de cuidados, mas também não pode haver integração de cuidados sem que não sejam cuidados prestados com qualidade. Portanto, estes dois conceitos estão intrinsecamente ligados. Assim que hoje temos, para moderar esta sessão, alguém que eu penso que todos conhecem, o professor João Breda. O professor João Breda já teve várias funções a nível da Organização Mundial de Saúde, mas está neste momento, é o head, é o diretor do escritório de Atenas, da OMS Europa, relativamente à qualidade. E é ele que vai moderar esta sessão e que nos vai dar alguns aportes sobre este tema. Temos ainda connosco, mas será, ele depois apresentará, mais duas pessoas que conhecem seguramente, o professor Walter Fonseca, que teve muitos anos enquanto diretor-geral da qualidade na Direção-Geral de Saúde, e a professora Carla Pereira, que faz hoje parte da integrante do Departamento da Qualidade da Direção-Geral de Saúde. Portanto, três intervenientes de peso com quem seguramente vamos aprender o que há de novo, quais são as orientações relativamente à qualidade. Professor João Breda, agradecendo-lhe mais uma vez, o palco é seu. Muito obrigado, doutora Adelaide Bell. É um prazer estar convosco hoje. Gostava muito, de facto, de sublinhar a gentileza do convite. Sempre nos tem envolvido nas suas iniciativas mais recentes e nós, de facto, valorizamos muito a oportunidade que dá à OMS de trabalhar connosco e de partilharmos convosco as nossas ideias e as nossas iniciativas em matéria de promoção da qualidade em saúde nos diferentes países da região europeia da OMS, que tem 53 países, portanto vai muito para além da União Europeia, inclui muitos mais, e de facto também, naturalmente, a área da segurança do doente é uma componente que faz parte da qualidade para nós. A nossa iniciativa, digamos assim, o nosso escritório que está baseado geograficamente na Grécia, em Atenas, porque tem um apoio muito específico por parte do governo grego, é uma iniciativa de alguma forma única no contexto global da OMS. Portanto, nós temos 6 regiões globalmente, nossa sede é em Genebra, na Suíça, mas depois há 6 regiões. A região europeia tem a sede em Copenhaga,
mas tem alguns braços, um dos quais é este, precisamente da qualidade e da segurança do doente, que é um dos mais recentes, mas somos a única região das 6 que tem uma iniciativa totalmente dedicada como esta à área da qualidade e da segurança do doente. Portanto, de alguma forma, demonstra uma forte prioridade que o nosso diretor regional, Dr. Hans Klug, atribui à área da qualidade em saúde e da segurança do doente e, naturalmente, também é um reflexo das prioridades dos países e da importância que eles mesmos atribuem à questão da qualidade em saúde, muito para além apenas do acesso, mas, no fundo, focar mais nos aspectos da qualidade. A PAFI, que tem sido uma organização que tem trabalhado muito nestes aspectos da integração entre os diferentes níveis de cuidados de saúde e gostava muito de os congratular por essa persistência e por todas as iniciativas que realmente organizam. Nós achamos que é muito atual e mais do que, digamos, necessário e urgente assegurar que os aspectos da qualidade e da segurança do doente fazem parte de todos os processos transformativos e de melhoria dos sistemas de saúde, porque eles são, de facto, a qualidade está muito relacionada, mais do que provavelmente a maior parte de nós pensaria, com perdas de vida e de anos de vida com qualidade, de facto. Só para lhes dar uma ideia, em vários países, em muitos países, num variado e largo número de países, a mortalidade prematura atribuída à qualidade ultrapassa os 60%. Portanto, nós podemos dizer, com algum exagero talvez, mas podemos sempre dizer que a maior parte, a maior fatia da mortalidade prematura das doenças crónicas não transmissíveis, estamos a falar de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade e outras, é ligado mais à qualidade do que muitas vezes os outros aspectos, se quiserem. O facto de, por exemplo, um doente ir a um centro de saúde e a pressão arterial não ser medida, esse é um aspecto que, de alguma forma, reflete uma falta de qualidade, é um aspecto que é mínimo, quase insignificante, mas que é muito importante do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde com qualidade. Portanto, para nós isto é importantíssimo, a integração de cuidados faz parte disto. O nosso papel enquanto escritório, se calhar até pedi ao Walter para mostrar alguns dos nossos slides, temos 3 ou 4 slides, um pouco para ilustrar um bocadinho melhor o que nós fazemos. Esta importância da qualidade ao nível dos países tem vindo a ser, digamos assim, mais parte, uma componente mais importante das diferentes prioridades, e nós temos mais e mais países com planos de ação, estratégias na área da qualidade e da segurança do doente. Até há bem pouco tempo só tínhamos cerca de 30 estratégias, mas tem vindo a aumentar e com a ajuda da nossa equipa, de facto, sem querer ser gabarola, se me permitem, nós temos conseguido que mais e mais países tenham, de facto, aderido à importância da qualidade e da segurança do doente. Temos também uma colaboração interregional que eu acho que é de alguma forma de louvar e talvez valer a pena assinalar, que é uma colaboração com países de expressão oficial portuguesa, com colaboração com o Brasil, mas sobretudo com países africanos, e com os quais temos estreitado essa colaboração, mas também outras regiões, designadamente a região que nós chamamos de Eastern Mediterranean, mais próxima de nós também, portanto, digamos assim, a margem sul, se quiserem, do Mediterrâneo, onde há muitos países onde, de facto, para além da instabilidade devido às guerras e tudo mais, existem muitos problemas de qualidade, portanto, há aqui uma certa procura de muitos países que cada vez mais, apesar de nós termos uma concentração europeia, digamos assim, procuram uma colaboração com a nossa equipa cada vez mais. E também muitas das organizações internacionais relevantes na área da qualidade, desde o ISHOM, a OECDE, ISCOA, IHI, entre muitos, e uma colaboração muito direta, muito intensiva, com pelo menos 24 países. Obviamente, com Portugal, temos colaborado imenso com organizações não governamentais e científicas,
como a PACIF, mas também com o Ministério da Saúde, naturalmente, temos uma grande colaboração e existem projetos diretos envolvendo outras partes da OMS Europa, mas também a União Europeia nesta matéria. Só antes de terminar, e um bocadinho, digamos assim, de uma forma muito rápida, dizer-lhes que nós estamos, obviamente, sempre disponíveis a colaborar com as entidades nacionais, mas também regionais e ao nível local, porque para nós é muito importante a mudança mais efetiva. Exige sempre uma colaboração com as autoridades ao nível local e com as entidades da saúde e outras ao nível local. Portanto, um dos nossos pilares, dos 4 pilares, é o apoio aos países em termos de desenvolvimento de estratégia a nível nacional e depois de implementação, mas também temos uma componente muito importante nos aspectos da inteligência artificial, do digital, da inovação, vai para além da inovação digital apenas, também inovação social na área da qualidade e da segurança do doente. Temos, obviamente, uma base muito sólida na área das redes, das ditas networks. Estas redes são redes de focal points a nível nacional na área de segurança do doente, mas também da área da qualidade em saúde, as quais a professora Carla é um dos nossos intervenientes, naturalmente representando Portugal também. Portanto, esta parte da partilha e da utilização das redes é importantíssima, redes sobretudo de doentes também, com os quais temos iniciativas ao nível europeu, mas também ao nível nacional em muitos países. E, finalmente, desde logo, a importância do treino. O treino é fundamental na área da qualidade. É uma área que, embora seja, digamos assim, tradicional, nós não descuramos. Temos investido imenso na área, designadamente da utilização da qualidade nos cuidados de saúde primários e na área da melhoria da qualidade, utilizando inteligência artificial, por exemplo, só para lhes dar uma ideia daquilo que se faz. E temos programas, uns deles que se iniciaram aqui na Grécia, recentes, com grande sucesso, por exemplo, na melhoria da qualidade utilizando inteligência artificial, e podemos falar mais sobre isso, se quiserem, em outra oportunidade. Portanto, esta área do treino, importantíssima. Portanto, no fundo, só para lhes dar aqui, digamos, umas pinceladas do que é que nós fazemos aqui na Grécia e do enquadramento do nosso trabalho, e deixar, naturalmente, a seguir para o professor Walter Fonseca, que é um dos nossos colaboradores, a seguir, depois de ter sido diretor na DGS do Departamento da Qualidade. O Walter juntou-se a nós aqui na Grécia já há cerca de 3 anos e é um dos nossos pilares e um dos nossos técnicos mais credenciados nesta área do apoio aos países. Portanto, é um gosto ter o Walter a trabalhar connosco, mais a mais tem também mais um português portanto, gostava de convidar o professor Walter Fonseca a partilhar connosco a sua apresentação. Walter, over to you. Muito obrigado, João, professor João Breda, pelas palavras. É sempre um gosto partilhar este tópico consigo e em português, também com os colegas aqui presentes. Obrigado pelo convite e pelas amáveis palavras de incentivo. Eu, nos próximos minutos, vou apresentar um pouco mais o nosso trabalho e alguns aspectos de ordem conceptual e técnica daquilo que é a qualidade na saúde. E tal como dizia a doutora Adelaide no início, a qualidade na saúde muitas vezes é vista como um workstream, como uma área que não é a mesma área da integração de cuidados, mas procurarei partilhar convosco que talvez sejam parte integrante do mesmo objetivo de melhorar os outcomes em saúde dos nossos doentes, das nossas populações, porque no fim do dia é para isso que todos trabalhamos no sistema de saúde. Mas por falar em sistemas de saúde, relembrar-nos que não só de conceitos e idealismos vive o mundo, mas sim de realidade, e o facto é que hoje os sistemas de saúde enfrentam não só muitos desafios que estamos muito habituados a pensar neles, desde o envelhecimento da população, o aumento de custos, a emergência de novas ameaças, todos temos na nossa memória a Covid-19, uma mudança substancial naquilo que é o staff, naquilo que são os profissionais de saúde, no que diz respeito às suas expectativas, ao que esperam, àquilo que valorizam, que não valorizam,
e, sem dúvida nenhuma, as expectativas das novas gerações são totalmente diferentes face àquilo que anteriormente conhecíamos. Mas se isto é tudo verdade e bem conhecido de todos nós, talvez nem sempre tenhamos a perspectiva de pensar que, paralelamente a isto, os sistemas de saúde hoje também ambicionam muito mais do que ambicionavam há uns anos atrás. Hoje, os sistemas de saúde não servem apenas para curar doenças curáveis, nomeadamente as doenças infecciosas, servem para muito mais do que isso. Servem para garantir cuidados universais de saúde, para garantir que isto é para toda a gente de uma forma que é resiliente, efetiva, eficiente e garantir não só a melhoria dos outcomes, mas também a melhoria das experiências dos doentes quando contactam com os sistemas de saúde e garantir, muito, muito importantemente, o bem-estar mental dos profissionais de saúde. E porquê é que assim é? Porque, efetivamente, os principais objetivos dos sistemas de saúde foram evoluindo ao longo do tempo, desde os mais clássicos de melhorar os outcomes em saúde com o menor custo possível, até à equidade, que é o objetivo quinto dos sistemas de saúde. Mas talvez até mais importante do que o esquema neste slide é olharmos para a definição da Organização Mundial da Saúde, que está do nosso lado esquerdo. E muitas das vezes esquecemos de voltar àquilo que é o básico. E a Organização Mundial da Saúde diz-nos algo muito importante sobre o que é qualidade na saúde. E reparem no que está a negrito. Primeiro diz-nos que a qualidade na saúde é o grau através do qual os serviços de saúde melhoram os outcomes, não os processos, em saúde, e fazem-no não só para os indivíduos, mas para as populações. O que é que isto significa? Significa que a qualidade na saúde é também uma disciplina de saúde pública, é também um princípio para melhorar o sistema de saúde como um todo e a saúde das populações, não só o doente individual na consulta ou no bloco operatório, e diz-nos que o foco é nos outcomes, diz-nos que o foco é nos resultados em saúde. Se a qualidade trabalhar apenas para uma checklist e para verificarmos se temos ou não compliance com uma checklist e nada soubermos do que se passa com os resultados em saúde dessa mesma população ou doente, nós não estamos a trabalhar em qualidade. Atenção, por favor, aos outcomes. Esta é a definição da Organização Mundial da Saúde de há muitos, muitos anos atrás. Podemos agora questionar porque é que precisamos de qualidade na saúde. A resposta é simples e este é um modelo que nós gostamos muito de mostrar e diz-nos aquilo que é a relação entre o investimento em saúde financeiro, que é feito a preto neste gráfico, e aquilo que são os benefícios desse mesmo investimento para os doentes. E nós verificamos que existe um intervalo ótimo para o qual, para um custo aceitável em saúde, nós maximizamos os benefícios para os doentes, que é exatamente este intervalo central aqui. O que as atividades da qualidade na saúde nos permitem fazer é exatamente garantir que a prestação de cuidados acontece neste intervalo. Se fizermos menos do que devemos fazer, não estamos a maximizar os benefícios para os doentes e não estamos a prestar os cuidados que deveríamos estar a prestar, mas também se continuarmos a investir financeiramente e oferecer mais do que é suposto, e aqui entramos um bocadinho nas áreas do overuse e da duplicação e excesso de prestação de cuidados, reparem que também não estamos a maximizar os benefícios dos doentes. Podemos até estar a fazer mais mal do que bem, comprometendo o princípio hipocrático de primeiro não fazer o mal. E é nesta segunda parte que é muito importante, sobretudo para os países mais desenvolvidos, continuar a investir em qualidade na saúde, para garantir que os cuidados que são prestados são aqueles que são necessários e não são aqueles que são prestados só porque temos tecnologia ou mais oferta ao nosso dispor. Mostrar-vos isto com alguns dados é talvez interessante. Os dados aqui já foram ilustrados também pelo professor João Breda. A nossa narrativa em Portugal e um pouco por todo o mundo fala muito no acesso aos cuidados. Claro que barreiras de acesso são barreiras importantes e comprometem a obtenção de resultados em saúde, mas se a nossa preocupação for exclusivamente no acesso, nós podemos não melhorar os resultados em saúde. Porquê?
porque se aumentarmos o acesso e não garantirmos que os cuidados que são prestados são de qualidade, nós podemos melhorar o acesso, assim será, mas podemos não melhorar os resultados. E este gráfico demonstra que, a nível global, como podem ver, a mortalidade evitável por doenças bem conhecidas de todos nós é mais devida a problemas de fraca qualidade assistencial do que a barreiras de acesso. Notem, por exemplo, o que se passa com a mortalidade cardiovascular, na primeira linha do gráfico, e aquela mortalidade está dividida na mortalidade que se deve a barreiras de acesso, a laranja, e a mortalidade que se deve a problemas de má qualidade assistencial, a azul. E percebemos claramente que neste espectro do gráfico que vos mostrava há pouco, se não prestarmos cuidados de qualidade, não vamos trabalhar para o objetivo último de melhorar resultados em saúde. Do outro lado do espectro, quando fazemos mais do que devíamos fazer, podemos também estar a trazer problemas acrescidos de segurança. A Organização Mundial da Saúde estima que 10% dos doentes que têm cuidados de saúde sofrem danos, não relacionados com a sua condição clínica de base, mas apenas e só pelo facto de terem recebido cuidados de saúde. Mais importante do que isto é que 50% deste dano é prevenível. Podemos evitar danos com consequências deletérias, às vezes fatais, para os doentes em 50% dos casos. É um número para o qual as atividades de qualidade em saúde trabalham de forma muito significativa. Aqui é, de facto, um relatório recente da União Europeia que nos mostra o que é o dano causado pela utilização de serviços que são inapropriados. Aquilo que o relatório nos diz é que devem ser eliminados. E vejam, por exemplo, este estudo recente que mostra a quantidade indevida de exames complementares de diagnóstico que são todos os dias feitos no nosso sistema de saúde e que não acrescentam valor para os resultados dos doentes. Notem só as últimas duas linhas deste gráfico no que diz respeito a exames chamados de rotina pré-operatória, como o ECG e o raio-x do tórax, são feitos, por exemplo, para doentes de baixo risco cirúrgico, para cirurgias de baixo risco e cujo impacto nos resultados em saúde é nulo, mas ainda assim fazemos-los todos os dias. Por isso, aquilo que é qualidade na saúde e como melhorar este contexto é exatamente garantir que os nossos cuidados são efetivos, são seguros e são centrados nas necessidades dos doentes e fazemos-lo através de 3 grandes mecanismos de implementação. Estabelecer standards, monitorizar com os mecanismos que temos ao nosso dispor e garantir a melhoria contínua. Mas também é verdade que a OMS nos diz 4 coisas adicionais. É que qualidade na saúde também são cuidados prestados no tempo certo, equitativos, integrados e eficientes. O que significa que não há qualidade sem integração de cuidados, como a própria definição, na sua origem, assim demonstra. Agora, a pergunta é, talvez nós saibamos muitas das coisas que eu acabo de dizer e que nós acabamos de dizer há muitos anos. O esquema que vos apresento tem muitos anos e a qualidade na saúde foi implementada por Donna Bennion, que a definiu em 1966. Passaram largos anos. A pergunta é, se sabemos isto há tantos anos, já fizemos o suficiente ou ainda há algo para fazer? E a resposta é clara, há algo para fazer. Os dados do ano passado da Organização Mundial da Saúde mostram que continuamos a ter mortalidade evitável, 40% da qual é mortalidade tratável e 60%, números redondos, é mortalidade prevenível por estratégias de saúde pública. Mas há 40% de mortalidade que se deve ainda a questões relacionadas com a atividade assistencial e a má qualidade da prestação de cuidados. Reparem, por exemplo, que neste estudo, na Bélgica, está publicado também do ano passado, mostra a mortalidade em diferentes hospitais dentro do mesmo país, todos eles hospitais de grandes dimensões, com mais de 800 camas, e esta mortalidade está standardizada para o case mix, para a idade e para outras variáveis de confundimento, mostra uma enorme variabilidade
na mortalidade entre os diferentes hospitais do mesmo país, Bélgica. O que significa que se nós conseguirmos, por estratégias de melhoria da qualidade, fazer reduzir a mortalidade dos hospitais com mais mortalidade para aquela que é a verificada no mesmo país e mortalidade standardizada menor, nós salvamos vidas. Apenas e só por melhorarmos a qualidade assistencial. E volto a frisar, não estamos a falar de um país que não tem elevados níveis de maturidade do seu sistema de saúde. Por isso, se sabemos tudo isto e os desafios persistem, a pergunta é porquê? E uma das respostas possíveis é que grande parte das intervenções de melhoria da qualidade, cerca de 70%, são feitas ao nível micro, isto é, como estudos piloto, projetos aqui e acolá, num serviço de urgência de um hospital, num bloco operatório do outro, nos cuidados de saúde primários de um centro de saúde, mas não no outro. São iniciativas, muitas das vezes fragmentadas, dispersas, sem colagênio e que não são sustentáveis, sobretudo num tempo em que há uma enorme rotatividade de profissionais de saúde, há um contexto completamente diferente. O que a evidência mais recente nos diz é que para melhorar de forma efetiva e sustentável a qualidade na saúde, nós precisamos de uma abordagem de todo o sistema de saúde. É preciso olhar para a governança, é preciso olhar para o treino e para a educação, é preciso olhar para a forma como o financiamento é feito e não fazer apenas pequenas atividades piloto. Não porque elas não sejam importantes, mas porque elas sozinhas não conseguem fazer a diferença. Mesmo o Reino Unido, o ano passado, publicou um relatório extraordinário, na minha opinião pessoal. O Reino Unido é um dos países com mais história de melhoria da qualidade, em termos de atividades e intervenções. A conclusão deste relatório de 2025 é que falta alguma coisa. E o que falta no Reino Unido, dizem eles, no relatório independente, é que falta uma lógica, uma filosofia sistémica de qualidade, para unir todas as iniciativas e para garantir a sua efetividade e sustentabilidade. E por isso a Organização Mundial da Saúde tem procurado fazer um shift daquilo que é a lógica da qualidade na saúde, aprendendo com o que sempre temos feito bem, mas sendo ainda mais ambiciosos. E por isso a Organização Mundial da Saúde, o nosso escritório, os nossos parceiros têm procurado posicionar a qualidade na saúde em torno de 2 pilares estratégicos. Um foco nos outcomes que interessam, e quando dizemos que interessam, estamos a falar interessam para as pessoas que necessitam de cuidados de saúde, e uma visão de sistema de saúde como um todo, para garantir esta sustentabilidade e scaling up das diferentes iniciativas, usando os instrumentos que hoje em dia temos, com um foco muito importante nas pessoas. Sem pessoas não há qualidade, na liderança, numa vontade de mudar, em dados e transparência e também utilizar aquilo que as novas tecnologias, a inteligência artificial, nos podem trazer de extraordinariamente positivo. Apesar desta ideia de ter uma orientação centrada em resultados e de sistema de saúde como um todo, como dizia também o professor João Breda, apenas 30% dos países da região europeia da Organização Mundial de Saúde têm estratégias nacionais para a qualidade, o que significa que lhes falta esta cola, este colagênio para organizar, ter uma visão comum, uma direção em conjunto. E porquê é que esta direção em conjunto é tão importante? Porque, reparem, os doentes são transferidos de umas unidades para as outras. Se têm cuidados de enorme qualidade numa unidade e depois precisam de um nível de cuidados que é feito noutra unidade, não só a integração é crítica, mas também que os estándares de cuidados sejam os mesmos, porque senão podemos completamente baralhar, peço desculpa pela expressão, aquilo que são os resultados que se pretendem atingir. E reparem também que, em termos de indicadores reportados, os países estão ainda muito focados em indicadores de acesso, efetividade e eficiência, mas quando olhamos, por exemplo, para os cuidados centrados na pessoa, onde a integração é o elemento fundamental, percebemos que ainda há muito a fazer em termos de indicadores, em termos de
dar atenção a estas áreas, que são áreas tão importantes como qualquer outra das outras na qualidade na saúde. O que é que temos feito? Nesta lógica de uma visão sistémica de qualidade, temos procurado apoiar os países no desenvolvimento de estratégias nacionais para a qualidade e segurança do doente, exatamente com esta lógica de ter um sistema de saúde unido e centrado na melhoria da qualidade, para a melhoria dos outcomes da sua população. Trago aqui os exemplos da Grécia e da Roménia, mas não só, também standards que são diferentes dos habituais para populações mais vulneráveis, como é o caso dos estándares para a saúde mental. O nosso escritório tem uma equipa dedicada à qualidade da saúde mental em crianças e adolescentes, que é habitualmente uma área mais negligenciada dos nossos sistemas de saúde. Mas reparem, não é só garantir qualidade no hospital, nos cuidados intensivos ou nos cuidados de saúde primários. Hoje em dia, a prestação de cuidados acontece um pouco por toda a parte. É preciso garantir a qualidade quando fazemos telesaúde, é preciso garantir a qualidade em lares de idosos, em domicílios, onde as pessoas estão cada vez mais a receber cuidados de saúde e onde, muitas das vezes, os instrumentos clássicos da qualidade não estão presentes. Para não falar também daquilo que é ainda mais deficitária formação dos cuidadores informais, por exemplo, nestas áreas. Transitamos já para os últimos minutos desta apresentação. Dizia-vos que os dois grandes pilares desta visão ambiciosa são um foco em resultados, que é o que vou falar agora, e uma visão de sistema de saúde como um todo, que foi o que falei nos últimos 2 ou 3 slides. Por que é que importa um foco nos resultados? Claro que olhar para os processos, aquilo que fazemos é fundamental, mas olhar para os resultados é ainda mais crítico. Permitam que diga uma pequena história de menos de 1 minuto. Eu, quando estava na Direção-Geral da Saúde, assisti a uma conferência que mudou a minha visão. E nessa conferência, a pessoa que falou, que colabora connosco atualmente, disse que, por vezes, prestar cuidados com qualidade é não ser conforme o standard. Eu sei que isto pode chocar, mas porquê? Porque às vezes o doente que nós temos à nossa frente é um doente individual que não corresponde a um grupo de estudo que foi utilizado para fazer uma guideline. E se quisermos prestar cuidados que são os cuidados adequados para aquele doente, não podemos seguir cegamente a guideline. E por isso há aqui uma importância no foco nos resultados em saúde e naquilo que são as individualidades das pessoas. Estados Unidos da América, que são um dos países com mais indicadores reportados regularmente, reparem que apenas 7% dos indicadores de reporte regular são indicadores de resultado. Todos os outros são indicadores de processo. Só que a compliance aos processos são muito úteis para saber o que podemos melhorar, mas não respondem à pergunta se o que fizemos melhorou o resultado em saúde dos nossos doentes. Portanto, precisamos das duas coisas em simultâneo para saber se aquilo que estamos a fazer é relevante, se melhora resultados em saúde e caso não esteja a melhorar, porquê? E para responder ao porquê, precisamos então dos indicadores de processo. Também dar nota, penso que hoje também houve um evento em Portugal relacionado com o projeto Paris da OCDE. Este projeto mostra-nos que os doentes valorizam, grosso modo, 3 grandes dimensões da prestação de cuidados. Que os cuidados sejam atempados, que os cuidados sejam personalizados para as suas necessidades e, reparem, seguros, sem problemas. E estes 3 elementos são a razão pela qual nós temos que olhar para os resultados em saúde. Para isso precisamos de indicadores. A história dos indicadores é uma história bastante complexa. Muitas pessoas falam em indicadores, todos queremos monitorizar o que fazemos, mas para o fazermos bem, precisamos de bons indicadores. Costumamos dizer, na sigla inglesa, precisamos de indicadores SMART. Quer isto dizer que são indicadores específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes para todos e ligados a um horizonte temporal. E eu queria dizer, só chamar ou partilhar convosco
a dimensão de alcançáveis. Às vezes colocamos indicadores que são completamente difíceis ou quase impossíveis de alcançar. O que é que acontece com este indicador? Pode ser válido cientificamente, mas desmotiva as equipas imediatamente. Se é percepcionado como um indicador que não se consegue, desmotiva as equipas e não melhora a qualidade. Mais vale ter indicadores com objetivos mais realistas, progressivos e que possam também fazer com que as equipas se unam em algo que acreditam, não só que é relevante, mas que é alcançável. E essa é a lógica também do nosso trabalho em torno de indicadores, um pouco por todos os países da região europeia. Trago também aqui 3 países onde temos trabalhado na área dos indicadores, não são os únicos, mas são bons exemplos. Um enorme projeto na Grécia, com o suporte do governo grego, chamado Health IQ, que é coordenado por um colega nosso do escritório, e que traz dados de todo o país, de todos os settings de cuidado, para um dashboard para a tomada de decisão. Na Roménia, foi feito um trabalho com o Ministério da Saúde romeno para selecionar indicadores que incentivam a melhoria da qualidade nos hospitais. E, finalmente, o projeto Impulso, que penso que todos conhecerão, mais ou menos diretamente, que procura estabelecer um conjunto de indicadores inovadores na área da integração de cuidados, que é um dos pilares essenciais da reforma das unidades locais de saúde. E termino com 3 mensagens. O mundo evolui muito rapidamente e precisamos que a qualidade na saúde o acompanhe. Há 3 grandes desafios, para além de todos os que já partilhamos, que a qualidade da saúde tem que olhar e integrar. O primeiro é olhar para aquilo que é eficiência, reduzir os cuidados que não acrescentam valor, também numa lógica de sustentabilidade ambiental. Cuidados que não acrescentam valor, que não servem para melhorar os resultados, continuam a ter pegada ecológica, porque continuam a ter impacto ambiental. Depois, naturalmente, os novos contextos da prestação de cuidados, as pessoas podem estar no metro, à espera do autocarro, na mercearia, no seu telemóvel a receber cuidados de saúde. A questão é como garantir que estes cuidados de saúde, fora dos contextos habituais da prestação de cuidados de saúde, mantenham os mesmos padrões de qualidade, de segurança, que falámos até agora. E depois, a qualidade na saúde tem sido muito vista como uma preocupação dos países e dos sistemas de saúde individuais, mas com a grande mobilidade de pessoas, por todas as razões e mais algumas, e há trabalho da União Europeia feito nesse sentido, também importa garantir continuidade e integração além fronteiras, porque os doentes podem receber parte dos seus cuidados de saúde, parte da sua jornada num país e continuarem noutro. É preciso também olhar nesta lógica. E um grande agradecimento a todos os colegas do escritório que estão conosco todos os dias a trabalhar para 53 países da região europeia nesta lógica. Muito obrigado a todos. Back to you, João. Thank you. Obrigado, Walter, professor Walter Fonseca. Uma excelente apresentação, mais uma vez. Obrigado por ter feito, de facto, uma descrição exaustiva e muito eficiente das diferentes áreas do trabalho, do que são as prioridades em matéria de qualidade e segurança do doente, muito bem ilustrada, creio eu, se me permitem, com alguns dados relacionados com a evidência científica. É muito importante. A OMS é uma organização baseada na evidência, pelo menos na evidência, a melhor evidência disponível num determinado momento e no tempo, porque nós não podemos parar, sobretudo dado que lidamos com muitos países em vias de desenvolvimento e países que têm níveis muito diferentes em matéria de maturidade dos seus cuidados de saúde, e por isso é muito importante sempre olhar para as questões do uso eficiente dos recursos, da proteção e promoção dos profissionais de saúde e dos nossos recursos humanos e, sobretudo, de prestar cuidados de maior qualidade, com mais empatia e, sobretudo, a reduzir tudo aquilo que não acrescenta valor e que, no fundo, acaba por ser um desperdício, que também é
muito significativo, sempre investir naquilo que realmente vale a pena fazer, que são os cuidados de valor acrescentado e que às vezes muitas vezes não fazer nada ou fazer menos, curiosamente. Portanto, muito obrigado por isso. Eu acho que deu esta panorâmica, digamos assim, pan-europeia, e agora passávamos à professora Carla Pereira, que é muito bem conhecida. A professora Carla Pereira é o nosso focal point da OMS, representante de Portugal para a área da qualidade e da segurança do doente, creio eu, em colaboração também com outros colegas da Direção-Geral da Saúde. Teve responsabilidade e tem responsabilidades ao nível do Departamento também da Qualidade da DGS e, obviamente, qualidade no âmbito do Ministério da Saúde, e por isso vai ser um prazer seguramente ouvi-la, a professora Carla Pereira. Penso que está connosco, embora não a veja aqui nas minhas... Estou sim. Não desapareceu. Não desaparecei. Não, estou Overdo. aqui. Muito obrigado. Ah, Então, é a minha vez agora. Toma a palavra, verdade? Muito bem. Antes de mais, muito Só obrigado. dizer, se me permite, antes, mil desculpas por interromper. Nós podemos ter perguntas e podem colocar questões no chat que depois dos dois palestrantes vão responder num bocadinho no final, moderado por mim e pela doutora Adelaide Belt, se considerar. E peço imensa desculpa por não a deixar começar de imediato, mas agora De sim, todo, de força. todo. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite da PAFIC à DGS para estar aqui representada neste webinário para falar de um tema que nos tem sido muito caro nos últimos tempos, que por acaso hoje também se enquadra muito bem no dia em que a DGS apresentou os resultados do projeto Paris, que eu também irei ter aqui a oportunidade de partilhar alguns convosco que parecem fazer sentido dentro deste âmbito. E, portanto, quero agradecer o convite e quero cumprimentar, com um cumprimento especial, sem dúvida, ao professor Breda e ao professor Walter, não só pelo excelente trabalho que têm realizado no escritório da OMS para a qualidade em saúde na Europa, mas também pela parceria e por todos os contributos que nos vão dando e que nos ajudam aqui a fazer reflexões e identificar oportunidades de melhoria. Portanto, muito obrigada a ambos. Eu vou tentar partilhar aqui a apresentação. O foco da minha apresentação vai ser... Vamos ver se consigo partilhar a apresentação corretamente. Já está. Já está? Já. Obrigado. Muito bem. O foco da minha apresentação vai ser o contexto nacional, não tanto do ponto de vista da apresentação de conceitos, mas sim em relação àquilo que estamos a fazer e àquilo que estamos a fazer de forma, para nós, inovadora, porque o começámos a fazer há pouco tempo. E por isso vou falar aqui um pouco de como é que a DGS tem contribuído para a integração dos cuidados de saúde em Portugal, e onde fazemos e o que achamos que podemos ainda fazer melhor, e isso é sempre bom a gente tentar comparar-se, perceber que efetivamente em alguns aspectos já alcançamos alguns objetivos, estamos alinhados com aquilo que a OMS, a OCDE e os grandes pensadores científicos definem para a área, mas também, quando fazemos essa reflexão, também encontramos oportunidades de melhoria. E vou partilhar aqui convosco um pouco dessas reflexões. Portanto, consideramos que aqui Portugal tem, em termos de contributo para a integração de cuidados, já teve aqui alguns marcos, já teve aqui alguns resultados, nomeadamente na centralidade dos cuidados de saúde primários, com aquilo que é a atual reestruturação, não previamente em USFs, depois em ACERs e atualmente dentro das ULS, nomeadamente com a expansão das USF tipo B, na integração estrutural de base territorial, especialmente agora com a constituição das ULS, que nos permite ter pelo menos ter a infraestrutura para o percurso de cuidados, desde os cuidados de saúde primários até aos
até aos cuidados hospitalares, aos cuidados de reabilitação, aos cuidados continuados, aos cuidados paliativos e por aí fora. E, portanto, em termos de infraestrutura, sem dúvida que temos uma infraestrutura que nos pode ajudar a implementar de uma forma integral o conceito de integração de cuidados. Temos também, já temos há algum tempo, uma integração com o setor social, nomeadamente através da rede de cuidados continuados. É, sem dúvida, um exemplo de integração de cuidados, sem dúvida ainda com muito para crescer a este nível. Estamos a falar de uma articulação de cuidados, não só dentro do setor da saúde, mas também com outro setor, com o setor social. Depois temos aqui começamos a fazer, e já vos vou falar algum deles, começámos a fazer uma reflexão em termos de documentos técnico-normativos, a pensar no percurso e na jornada do doente, e com isso já publicámos 2 percursos de cuidados, e em termos de qualidade e segurança, temos um Plano Nacional para a Segurança do Doente que aborda várias dimensões que contribuem para a integração dos cuidados. Não vou explorar aqui hoje o Plano Nacional da Segurança do Doente, que é subejamente conhecido certamente da audiência, porque somos portugueses e, portanto, o plano já está em vigor há algum tempo, e apesar de tudo, ainda temos algumas dimensões deste plano que gostaríamos de melhorar. Onde é que achamos que ainda nos falta crescer? Na área da integração dos cuidados. Como tivemos a oportunidade hoje de ver, quase em todos os noticiários, e depois também na apresentação que fizemos, falta-nos ainda saber ouvir os utentes, falta-nos ainda saber integrar o que é a informação e as percepções que os utentes têm em relação à prestação de cuidados de saúde e traduzir esta informação em melhores cuidados, em cuidados mais integrados. Portanto, mas para isso eu pus aqui no que ainda nos falta, no caminho que nos falta percorrer, mas este caminho, e fazendo spoiler, já está a ser feito, porque em breve iremos ter uma orientação nacional para a implementação do PREMS e PROMS. Falta-nos também de percorrer algum caminho em termos de financiamento, nomeadamente que privilegie indicadores de qualidade e segurança da prestação de serviços e não só indicadores de produção. Falta-nos também aqui ainda percorrer caminho nas metas com a integração com outros setores, nomeadamente através da Unicari, que isso acontece, que é os cuidados continuados. Sentimos todos também que temos ainda sentimos como maratona, mas eu a esta altura não sei dizer se será uma maratona ou se será apenas uma prova de barreiras em relação à interoperabilidade dos sistemas de saúde. Sem dúvida que somos um país que foi pioneiro na integração do registro de saúde eletrónico e na transposição do processo clínico em papel para o processo clínico eletrónico. Já estamos todos muito habituados, eventualmente, e queremos mais. Comparando com outros países europeus, sabemos que não estamos mal, mas nós já temos isto há algum tempo e queremos mais, e sabemos que a interoperabilidade entre os sistemas de saúde nos iria dar uma ferramenta muito útil para aumentar a integração dos cuidados, nomeadamente na integração não só entre os cuidados de saúde primários e hospitalares, que já acontece e que está cada vez mais implementada e quase que já de uma forma efetiva, mas falta-nos com todos os outros sistemas, com todos os outros níveis de cuidados, e isso ajudaria bastante na integração dos cuidados. E falta-nos também ainda esta cultura de integrar o utente como o nosso parceiro na tomada de decisão em saúde. Portanto, este é o caminho que temos de percorrer e que estamos conscientes dele, e por isso pomos-nos a caminho. O papel da DGS na integração aqui de cuidados. Mais especificamente enquanto organização que tem uma organização, a Organização Nacional, com caráter de desenho não só de políticas de saúde, mas também o seu caráter técnico-normativo, desenha normas e orientações técnicas, documentos que tendem a uniformizar uma prática clínica e uma organização de cuidados suportados na qualidade e na segurança,
e esse suporte está sempre, parte sempre daquilo que é a melhor evidência científica disponível, transposta para aquilo que é a realidade do nosso Sistema Nacional de Saúde, ou seja, não nos limitamos a fazer a tradução da evidência, porque isso sabemos, ou lemos-la, ou sabemos ler, e todos nós, enquanto profissionais de saúde, faz parte das nossas competências a atualização científica, mas ela tem que ser transposta para aquilo que é a organização do nosso Sistema Nacional de Saúde. E cabe à DGS essa responsabilidade e por isso emite documentos técnico-normativos nesse sentido. E temos normas, temos orientações, temos percursos de cuidados, temos processos assistenciais integrados, que diferem um pouco, e aqui chama a atenção, a gente já investiu muito nos processos assistenciais integrados, agora temos percursos de cuidados, o nome parece que é a mesma coisa, mas para nós não é a mesma coisa, e faço já aqui uma pequena definição daquele que é o entendimento atual que temos. Portanto, se um percurso assistencial integrado se foca naquilo que é a relação dentro de uma própria unidade sobre um determinado tema e tópico clínico, quando falamos em percurso, estamos a falar da jornada do doente ao longo de todo o Sistema Nacional de Saúde e passando por vários níveis de cuidados. Portanto, não são bem o mesmo documento, sendo que percebemos que às vezes existe aqui uma equivalência em relação aos conceitos. A DGS também, no âmbito da qualidade e da segurança do doente, apesar de não ter em diploma implementada uma estratégia nacional para a qualidade atualizada, mas tem tido ao longo do tempo estratégias nacionais para a qualidade, que não foram, e a última não teve nenhuma indicação para cessar. Temos e, portanto, mantém-se em vigor a sua estratégia. Temos um Plano Nacional de Segurança do Doente que integra não só dimensões da segurança do doente, como outras dimensões relacionadas também com a qualidade e com o aumento da prestação de cuidados de saúde, suportado em práticas seguras e com algumas indicações para nos garantir que existe envolvimento dos níveis de gestão para a implementação de práticas seguras. Porque as práticas seguras são, sem dúvida, da responsabilidade dos profissionais de saúde, mas também são, sem dúvida, da responsabilidade de quem gera as unidades de saúde, porque se não compreender a relevância, e como já aqui foi demonstrado pelo professor Walter, cuidados uma das maiores causas da mortalidade, nomeadamente em diversas áreas clínicas, está relacionada com a baixa qualidade e a baixa segurança dos cuidados de saúde, e sem dúvida que terá algum impacto na gestão das unidades de saúde. Ainda dentro deste tópico, temos um sistema de notificação robusto que cresce anualmente, um sistema de notificação que está não só carregado com todo o Sistema Nacional de Saúde, está atualmente carregado também com todos os grandes grupos privados, está carregado com toda a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e em breve estará carregado com toda a Rede Nacional de Farmácias. Portanto, temos um sistema bastante robusto e gostaríamos muito que fosse utilizado promovendo então a notificação de incidentes e, consequentemente, a análise e a aprendizagem com os mesmos para que possamos implementar um ciclo de melhoria contínua da qualidade. Portanto, consideramos uma ferramenta robusta que está disponível não só para os profissionais, mas também para os utentes. Para conseguirmos operacionalizar tudo isto, temos as nossas comissões de qualidade e segurança, que são os nossos que é o braço armado da DGS em todas as ULS e não só, e também noutras unidades de saúde, em todas as que se queiram organizar e ter uma comissão de qualidade e segurança que articule com a DGS, e também temos promovido a avaliação da cultura de segurança, não só dentro
não só a nível dos hospitais e dos cuidados de saúde primários, como historicamente tem acontecido, mas este ano também já avaliámos na rede de cuidados continuados, considerando um nível de cuidados. Com tudo isto ajuda depois, sem dúvida, todos os outros departamentos, todas as outras áreas da DGS, e nomeadamente o Departamento da Qualidade, no planeamento estratégico, dando contributos para o Plano Nacional de Saúde, para os programas nacionais prioritários, sempre alinhados com aquilo que é a agenda da Organização Mundial de Saúde. Falando então agora daquilo que é a ferramenta mais inovadora que nós estamos investidos em produzir no Departamento da Qualidade para garantir a integração de cuidados de saúde. São os percursos de cuidados integrados. Já publicámos 2, um direcionado para as pessoas com doença renal crónica, outro direcionado para as pessoas com obesidade, e está em elaboração durante este ano 2026 percursos de cuidados dirigidos à pessoa com diabetes tipo 2, dirigidos à pessoa com AVC, dirigidos à pessoa com insuficiência cardíaca e, por último, às pessoas com doença rara. Estes são os percursos que neste momento temos em elaboração. São documentos, são documentos que para nós são complexos. Eu costumo dizer-se, a norma é um navio, um percurso é um porta-aviões. Portanto, integram muitas pessoas no seu desenvolvimento. Temos que sempre partir daquilo que é a evidência, o que é que a evidência nos diz sobre a qualidade e a segurança nesta área clínica do percurso especificamente, mas depois temos que adaptar a todos os níveis de cuidados do nosso sistema. E com isso temos que contar com a colaboração de muitos profissionais de saúde. Contamos já também com a colaboração e a participação dos representantes do utentes e de outros profissionais que nos ajudam, então, a desenhar esta autoestrada onde o utente vai circular ao longo da sua jornada com uma determinada condição de saúde. Mas agora nós sabemos, não há uma pessoa, o percurso da diabetes vai ligar com o percurso da obesidade e vai ligar com o percurso da doença renal crónica. Sim, prevemos isto, nós sabemos que a multimorbilidade é uma condicionante que não podemos negligenciar quando definimos qualquer percurso de cuidados, e temos isso em conta, e isso torna a elaboração destes percursos um desafio maior. Depois eles cruzam-se entre si. Mas é um desafio com o qual nós estamos agora muito contentes por tentar ultrapassar. Portanto, temos o envolvimento de vários profissionais de saúde. Percebemos apesar do pouco tempo que eles estão publicados, o primeiro tem cerca de 1 ano, da doença renal crónica, mas já temos feedback não estruturado ainda do terreno, porque ainda não implementámos a recolha de informação por indicadores, mas o feedback informal que temos é bastante satisfatório. Só ilustrando um pouco, pegando aqui no percurso dirigido às pessoas com doença renal crónica, como é que ele está estruturado e porque é que chamamos um percurso e porque é que achamos que com isto respondemos à jornada do doente com doença renal crónica. Portanto, o percurso começa pela definição de fatores de risco, com algumas indicações da prevenção e do diagnóstico. Dar nota, estes percursos não contemplam a dimensão da prevenção e da promoção. Eles começam nos fatores de risco para o diagnóstico e desenvolvem-se a partir daí. As dimensões da prevenção e da promoção por enquanto, não integram ainda estes documentos. São trabalhadas a outro nível. Portanto, começam sempre pela identificação de fatores de risco e com a estratificação do risco, com a definição daquilo que são os níveis de cuidados prestados dentro dos cuidados de saúde primários, como é que é feita
quais são os níveis de cut-off, os fatores de risco e como é que é feita a comunicação e a transição para o nível de cuidado hospitalar. Apostam muito em equipas multidisciplinares que integram profissionais de diferentes níveis de cuidados. Por norma, a seguir um percurso destes, tem que sair uma circular normativa a formalizar uma equipa multidisciplinar ou uma consulta multidisciplinar que ainda não existe no sistema, porque são organizações mais inovadoras em relação à prestação implementada, e depois vamos definindo, conforme a patologia, os outros níveis de cuidados que são necessários integrar este percurso e como é que será a comunicação com eles e como é que será a transição do doente para esses níveis de cuidados, sendo que se isto tivesse a melhor forma gráfica não será esta, seria sem dúvida um círculo, porque voltaríamos todos novamente aos cuidados de saúde primários. Quais são as características que tentamos que estes percursos tenham? Serem multinível, estarem centrados na pessoa, recorrerem à estratificação e que sejam possíveis de implementar no mínimo no SNS, ou seja, em todas as ULS. Contudo, eles são desenhados para o sistema. Não são desenhados exclusivamente para as ULS, são desenhados de forma a que eles possam ser aplicados em qualquer resposta de cuidados de saúde integradas em Portugal, porque seja setor público ou privado. Qual é o objeto, para além do objetivo de prestar cuidados centrados na pessoa? O que nós queremos é criar valor para o utente e conseguir com isto alguns resultados, mas para conseguir percebermos se a implementação destes percursos cria um valor, nós precisamos de recolher alguma informação dos utentes. É preciso, por isso, e não implementar então aqui a recolha de informação entre PREMS e PROMS, reformar alguns modelos de financiamento mais ligados a resultados, estabelecer uma governação de métricas integradas, já tal como falou há pouco o professor Walter, os indicadores são importantíssimos. Importa fazer bem, saber o que fazemos, saber que o que estamos a fazer é o melhor, saber definir, mas depois temos que medir. E se não conseguirmos medir, se não conseguirmos definir indicadores que sejam operacionais e que traduzam exatamente aquilo que é resultados em saúde, e ficamos sempre com uma expectativa de que, ok, estamos a fazer bem, mas não sabemos o quanto, não sabemos qual é o valor que realmente criamos para os utentes. Falando então daquilo que nos parece que é a ação que iremos promover rapidamente para aumentar a integração dos cuidados, que é a implementação dos PREMS e PROMS, não posso deixar de apresentar alguns dos resultados que obtivemos com a implementação do projeto Paris. Este foi um estudo europeu. Nós trabalhamos os dados nacionais, para além da matriz internacional que se trabalhou, olhámos também para os dados nacionais com os óculos só de Portugal, e hoje apresentámos esse resultado. Foi um estudo implementado em 12.000 utentes, todos eles utentes dos cuidados de saúde primários, e há pessoas com mais de 45 anos. Percebemos de uma forma muito genérica, olhando para os dados, esta é a percepção sintética, que as pessoas com doença crónica têm piores resultados em saúde em comparação com outros países participantes no estudo, e que as suas experiências com os cuidados de saúde são ligeiramente inferiores à média da OCDE. E percebemos isto como? Não vamos aqui falar de todos os resultados, vamos só falar dos resultados que estão relacionados com a coordenação de cuidados. Percebemos isto porque os resultados mostram falhas na articulação entre profissionais e serviços. Portanto, apenas metade dos utentes considera que a coordenação de cuidados de saúde em Portugal é boa, enquanto que a média da OCDE é 59%, sendo o país que tem melhor desempenho nesta dimensão é de 81%. E estamos a dizer isto, como é que vimos isto? Vimos isto com a aplicação de vários instrumentos, estão aqui todos os instrumentos utilizados neste estudo europeu,
os instrumentos utilizados para medir os PROMs e os instrumentos utilizados para medir os PREMs. Portanto, muitos destes questionários são... todos estes questionários e estas questões foram validadas para a população portuguesa para poderem ser aplicados, e é com a recolha da informação destes questionários que nos permitiram então fazer a análise dos dados. Continuando então aqui só com as variáveis relacionadas com a coordenação de cuidados. O que é que nós observamos? Percebemos que nesta dimensão, se olharmos aqui para a mancha verde e para a mancha azul, sendo os resultados verdes resultados negativos e os resultados azuis resultados positivos, portanto, nós estamos muito bem na nossa fotografia, nomeadamente no que toca ao apoio dos profissionais de saúde e na informação que prestamos aos nossos utentes. Assim como na definição do plano de cuidados. Temos 65% da nossa amostra referiu não ter um plano de cuidados ou não conhecer o seu plano de cuidados. São, sem dúvida, alertas para todos nós e que vão nos ajudar, sem dúvida, a melhorar o nosso sistema. Quando falamos, então, noutras variáveis, nomeadamente na continuidade dos cuidados, o desempenho de Portugal é ligeiramente superior ao da OCDE, nomeadamente no tempo de consultas, aquilo que ouvimos muitas vezes que as consultas são só 15 minutos, mas comparado com outros países, portanto, não estamos mal. Estamos um bocadinho pior quando falamos na revisão da medicação e em relação ao seguimento do mesmo profissional de saúde por mais de 5 anos. Portanto, o que reflete alguma rotatividade dos profissionais de saúde. Olhando aqui ainda para e o último gráfico, só para a gente aqui refletir sobre estas variáveis que também definem os cuidados centrados na pessoa e que corrobora aquilo que já vimos anteriormente, quando temos resultados negativos sobre as informações úteis na altura certa, a dar ao doente, e também temos alguns resultados negativos no apoio insuficiente dos profissionais de saúde. Portanto, os outros também temos mais nos outros, mas estes dois são críticos e sem dúvida que são aspectos que temos que melhorar. Portanto, de uma forma, e agora não os representando todos, mas de uma forma global, estamos abaixo da média europeia em vários pontos percentuais. O único que temos positivo é a confiança na gestão da saúde. Portanto, que às vezes não é o único resultado positivo acima da média europeia que temos, o que nos dá esperança. Portanto, os nossos utentes confiam na nossa gestão da saúde, o que depois é um pouco contraditório com todos os outros resultados, mas se calhar temos que estudar melhor questões relacionadas com a percepção do estado de saúde, temos que estudar melhor questões relacionadas com a comunicação em saúde, enfim, há aqui agora um conjunto de áreas que, sem dúvida, a academia nos irá ajudar a explicar. Portanto, mas estes foram os resultados sobre os quais refletimos para tomar medidas práticas a curto prazo. E algumas dessas medidas nós vamos tentar implementar, nomeadamente com a implementação da recolha de informação sobre PREMs e PROMs, fomentar também a decisão partilhada com um componente mensurável, vertendo isto em tudo nos nossos documentos técnico-normativos, nomeadamente nos documentos que são percursos de cuidados. E há aqui também uma dimensão que nós consideramos que tem que ser trabalhada. Já estamos a fazer um estudo incipiente, o foco no profissional de saúde enquanto pessoa. Nós temos cuidados centrados na pessoa, mas o profissional de saúde é uma pessoa. E, portanto, não podemos fazer uma exigência contínua aos profissionais de saúde sem olhar para aquilo que também são as necessidades deles. E isto tem que ser um trabalho paralelo, porque senão entramos num ciclo
num ciclo de exigência sem retorno para aqueles que efetivamente implementam os cuidados de saúde. Portanto, esta é uma das dimensões que gostaríamos de começar, já começámos a estudar e que vamos tentar perceber como é que a podemos abordar para melhorar. Portanto, terminando, e porque provavelmente, obviamente, já me alonguei, de uma forma mais resumida e mais gráfica, a integração de cuidados pela DGS é interpretada não apenas como uma questão de prática clínica cotidiana, mas acima de tudo como uma dimensão organizacional que se tem que implementar e que tem que ser desenvolvida para fomentar esta integração de cuidados, nomeadamente incorporar a perspectiva do doente, entender o seu percurso de vida para desenhar o melhor plano individual de cuidados, ter mais atenção nas transições de cuidados e criar aqui condições para que a transição de cuidados seja efetiva, segura, com qualidade, por aí fora, muito dependente, e contribuir, sem dúvida, assim, para uma cultura de segurança. Portanto, para a DGS, para o Departamento da Qualidade, mais especificamente para a Divisão do Planeamento e Melhoria da Qualidade, que é aquela sobre a qual tenho responsabilidade, integrar cuidados significa não só ligar serviços, ligar níveis de prestação, é garantir que cada pessoa ao longo do seu percurso, ao longo da sua jornada, tenha na autoestrada que vai percorrer várias estações e que cada uma dessas estações tenha todos estes serviços, equipas multidisciplinares, integração do setor social e saúde, transições seguras, informação disponível, envolvimento e partilha de decisão, medição de experiências de resultados, prevenção e promoção de saúde e foco na pessoa. E com esta imagem que representa aquilo que nós consideramos ser as peças deste puzzle que temos que montar para garantir cuidados seguros e integrados em Portugal, termino a minha apresentação, disponibilizo para as questões que queiram colocar. Muito obrigado, professora Carla, pela excelente apresentação e realmente super interessante, em particular, se me permite assinalar e sublinhar estes dados tão importantes do estudo PERES, não é? Que é um projeto pan-europeu de uma importância assinalável e, de facto, muitas coisas boas em Portugal, naturalmente, acima da média em geral, mas também muitas oportunidades para, de facto, melhorar e uma identificação muito clara de oportunidades, de facto, para o fazer, designadamente na área do envolvimento dos doentes e das famílias e tudo mais. Portanto, muito obrigado por isso e por descrever também a situação portuguesa e, no fundo, também o excelente trabalho desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde. Eu talvez devolvesse agora a palavra à doutora Adelaide Belt, se quiser, eventualmente se identificar algumas questões no chat, como nos tinha dito. Não sei Eu quero se vai... agradecer, professor. Não tenho aqui perguntas, Ok. mas as pessoas ainda estão a tempo de as fazer se quiserem, mas também, se quiserem, podem enviar as vossas questões para a PAFIC, pafic.pafic.pt, se nós não as conseguirmos responder, enviaremos e pediremos mais uma vez apoio aos nossos palestrantes para os esclarecimentos devidos. Também gostava de informar de que este webinar vai estar no YouTube, no local onde a PAFIC tem os outros webinars que já realizou. Resta-me agradecer a todos. Previa que ia ser um webinar muito interessante pela qualidade dos palestrantes. Muito obrigado aos três, muito obrigado, professor João Beda, pela sua disponibilidade em colaborar com a PAFIC, muito obrigado, professor Walter Fonseca, muito obrigado, professora Carla Pereira.
É para nós um privilégio poder contar com a vossa colaboração e seguramente haverá mais oportunidades em que podemos trabalhar juntos para aquilo em que acreditamos todos. Muito obrigada aos três, muito obrigada e Obrigado, até à próxima. bom resto de tarde em Atenas. Noite, quase. Noite, bom resto de noite em Atenas. Muito obrigada. Obrigado, Muito obrigado. obrigada. Muito Boa obrigada, tarde. obrigada. Muito obrigada.